Paz do Senhor, irmãos. Pode sentar, por favor. Glória a Deus. É muito bom estar na casa do Senhor, meditando nas coisas que nos dão vida, que nos fortalece a cada dia, que é a palavra de Deus. Deus tem nos dado o privilégio de... Vai completar um ano já, em outubro agora, que toda terça-feira estamos estudando naquilo que nós cremos, e tudo aquilo que nós cremos não é nada, esse livro não é nada invenção da mente humana, tudo que nele está escrito é baseado na palavra de Deus. E nós já estudamos sobre as Sagradas Escrituras, sobre Deus, sobre a Trindade, sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo, as obras de Cristo, o Espírito Santo, o homem, as criaturas espirituais, e hoje estaremos dando início a um capítulo interessante, é o capítulo 9 da nossa declaração de fé. Interessante porque se você descorrer o livro, ele está composto por 24 capítulos. E se você olhar para os 23 capítulos do livro, todos os 23 capítulos falam as coisas concernentes ao reino de Deus, como se aproxima de Deus, como que se conhece Deus, a criação de Deus, o que Ele fez, como que Ele rege, enfim. Porém, o capítulo 9 é um capítulo que o pecado nos priva, nos separa, nos deixa aquém de tudo aquilo que nós aprendemos dos outros, ou vamos aprender ainda dos outros 23 capítulos. Ou seja, nada vale você saber tudo de Deus, do seu reino, se você peca. E quando eu digo pecado, não é o pecado por acidente, é o pecado consciente, é o pecado que você não deixa, é o pecado que você não se arrepende. É esse tipo de pecado que nós precisamos estar longe, para que possamos desfrutar plenamente, 100% daquilo que Deus tem preparado para nós. O nosso livro diz que nós cremos. A nossa declaração de fé em relação a esse tema diz que nós professamos e ensinamos que o pecado é a transgressão da lei de Deus. É você não cumprir a lei de Deus. É você estar indiferente às leis, às regras, às condutas, aquilo que Deus deixou preparado, escrito, revelado, para que nós pudéssemos viver de acordo com a sua palavra. Quando você transgride, você fere o coração de Deus. Você entristece o Espírito Santo. E infelizmente, irmãos, eu refleti muito sobre essa palavra, porque a gente não dá valor não ao pecado, mas à palavra, ao efeito dele, às consequências dele. E nós às vezes achamos que é comum. Por quê? Porque nós cremos, e ele é, obviamente, a própria Bíblia declara que a sua misericórdia não tem fim. Mas não pode haver uma confusão com isso. Eu vou pecar porque ele é misericordioso, ele vai me perdoar. Não pode ser comum o pecado na minha e na sua vida. Ele tem que ser, você tem que ter, me permita a expressão, nojo. E infelizmente, tem se tornado comum em alguns corações, em alguns lares, e por que não, infelizmente,
em alguns ministérios. Que Deus tenha misericórdia de nós. A primeira coisa importante e interessante que às vezes nós não pensamos, e eu confesso que isso me fez refletir um pouco mais na questão de fazer as coisas que não agradam o coração de Deus. Por quê? Porque o pecado, por mais que quando você o comete, algumas pessoas ao seu redor serão vitimadas por ele, mas a primeira pessoa que você entristece quando você peca é Deus. Davi diz isso claramente: pequei contra quem? Urias? Não. Pequei contra a nação de Israel? Não. Pequei contra o Senhor. Entristeci o coração de Deus. E sabe o que é mais interessante? Desde o começo, do princípio, Deus diz o seguinte: olha, vocês podem desfrutar de todas as árvores, de tudo que eu criei. E tudo que Deus cria é bom. Porém, existe uma que eu não quero que vocês toquem. E é interessante que a que ele pede para que não seja tocada é a árvore que se toca. E o que é mais interessante, quando o profeta vai até Davi e diz: Davi, Deus te deu o reino, Deus te deu a nação de Israel. Ou seja, irmãos, Deus tem nos dado tantas coisas boas para que nós venhamos a desfrutar, e nós às vezes escolhemos o pecado. Betseba era um detalhe num reino de Israel, o tamanho do reino de Israel, era um detalhe. A única árvore que não podia ser tocada, medindo a dimensão do que Deus tinha criado, era um detalhe. Quantas coisas boas Deus tem proporcionado para nós no nosso dia a dia, e nós às vezes escolhemos aquilo que não pode, aquilo que não se deve fazer. Eu tenho um pensamento meu, e isto não está na palavra de Deus, é um cenário que eu criei para mim, para que a gente peque menos. Porque nós somos a coroa da criação de Deus. Nós somos o homem é a obra máxima de Deus. Deus nos criou para o louvor da sua glória, mas não nos robotizou para isso. Adora quem quer, cumpre quem quer, se entrega quem quer, ora quem quer. É uma decisão nossa. Porém, isso é um pensamento meu, que me ajuda muito. Quando a gente peca, principalmente nós servos, vamos esquecer, não vamos nem falar do povo que está lá fora, daí fica pior ainda a coisa. Nós, adoradores, servos, que ora, que jejua, que adora, que louva, enfim. Quando você peca, digo novamente, é um pensamento meu, tá? Não é Bíblia isso. Eu creio que o diabo diz: ah lá, seu adorador. Seu filho que às 2h30, das 6 às 8, das 6 às 8h30 domingo, estava lá, te adorando, desceu a escada, parece que não ouviu nada. É uma forma que eu penso para que eu peque menos, porque não é que Deus é zombado, mas o diabo fala: olha, pensamento meu, repito, amém, irmãos? Isso não está na Bíblia. Eu faço esse cenário na minha mente para pecar menos. Deve ser horrível, imagine. Olha lá, teu servo Luciano, Deus, olha lá, adorou, ergueu a mão, pulou, bateu palma, e na segunda-feira sabe que tem uma questão que não é para ser feita, e vai fazer. Já vai dormir pensando em como que vai ser feito.
É o pecado premeditado. É o pecado que precisamos banir, retirar do nosso coração, retirar da nossa vida. Glória a Deus por isso, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Algumas palavras que nós vamos encontrar na palavra de Deus, quando se refere ao pecado. E são elas: transgressão, que é quando você desrespeita as leis de Deus, desrespeita a palavra de Deus. Não se importa com aquilo que Deus deixou escrito para que você cumpra. Desobediência, não estar subordinado às ordens pré-estabelecidas. Você sabe que a ordem está pré-estabelecida, mas você desobedece, não cumpre. Iniquidade, quando você tem uma ação injusta, você é injusto com alguma situação do nosso dia a dia. Perversidade, atitudes desumanas, cruéis. Maldade, ser mal ou maligno, ações maliciosas, pessoas que têm a índole má, propensa para as coisas maléficas. Rebelião, rebeldia, resistência à execução da palavra de Deus. Não vou cumprir, não quero, não vou fazer. Prefiro o errado. Rebelião, engano, fala e não cumpre. Engana as pessoas. Eu vou sim, vou te pagar, vou fazer, pode esperar. E não vai, não aparece. Pecado. Concupiscência, cobiça pelas coisas materiais, uma cobiça excessiva, desesperadora, incontrolável pelas coisas materiais e pelos prazeres sensuais, um desejo doentio, um desejo incontrolável. E impiedade, atitude das pessoas ímpias, das pessoas que não têm um relacionamento com Deus. O pecado é quando você erra o alvo. O alvo está ali para você acertar. A palavra de Deus nos dá toda a orientação para que nós acertemos o alvo, para que nós agrademos o coração de Deus, e nós erramos o alvo. Não acertamos o coração de Deus, não cumprimos a sua palavra. Pecado é transpor uma linha, tem um limite até onde você pode ir, tem um limite até onde você pode falar, tem coisas que você não pode falar, não pode pensar, não pode agir, tem limites para nós que servimos a Deus. Nós não vivemos a nossa vida, nós que estamos no corpo de Cristo, de qualquer jeito. Tem limites. E nós precisamos saber até onde precisamos ir. Que quando transpomos esses limites, pecamos. Falamos demais. Nos envolvemos em situações onde não éramos para estar. Por quê? Nós transpomos a uma linha aonde não era para nós ter passados. Errar o caminho. Quando você erra o caminho, você chega a algum lugar, você planeja uma viagem. O caminho é esse. Erra o caminho, você vai chegar, irmãos? Não vai. Erramos o caminho. O caminho que Deus nos preparou. O caminho que Deus colocou para que nós trilhássemos, que é a sua palavra. E nós erramos. E pior, erramos tendo o manual. Por isso que nós precisamos de uma vida cheia do Espírito Santo. É Ele que vai nos dar as condições para que nós não aceitemos as coisas que não agradam o coração de Deus. Porque as coisas serão oferecidas. Os momentos chegarão. As coisas que vão encher os nossos olhos vão acontecer. E geralmente elas acontecem quando estamos em uma situação difícil. Boas propostas, entre aspas. Precisamos estar arraigados com o Espírito Santo. Eu fiquei muito, sim, preocupado ao ler este capítulo 9.
Porque nós não estamos dando mais importância às coisas que desagradam o coração de Deus. Está ficando comum. Está ficando comum. Exatamente. E queima. É um capítulo muito interessante. É um capítulo que vai nos despertar para aquilo que Deus precisa que nós sejamos. Santos como Ele é santo. E a Bíblia diz que o pecado ele separa. Nos deixa longe. Não é Deus que fica longe. Nós ficamos longe porque as nossas atitudes não são compatíveis. Deus não compactua. A tolerância é zero, irmãos, para o pecado, aos olhos de Deus. Então precisamos ter essa consciência e fazer uma reflexão diária. Onde que eu errei hoje para não errar amanhã? Não pode tornar rotina. Os nossos erros não podem se tornar rotinas. Ah, vou errar hoje, eu vou errar. Não, Deus é misericordioso. A Bíblia diz que a cada manhã a sua misericórdia se renova. Então, só que o cálice da ira de Deus um dia enche. E a justiça vem. Justiça com amor. Porque Deus é amor. Isso é inerente a Ele. Qualquer uma das suas atitudes, existe amor. Deus julga por amor. Deus cuida por amor. Deus nos deixa ser provado por amor. Para que nós o conheçamos. Eu tenho muita preocupação com a palavra salvação, que é um dos nossos próximos temas. E creio também que será um tema muito abençoado para as nossas vidas. Porque a salvação, ela exige algumas renúncias pela raiz. Pela raiz. E tem gente que está cuidando de ervas daninhas. Mas é pequenininha. Ninguém está vendo, é só um matinho, não faz nada, não faz mal. Ele nem cresce, mas está lá. Mas está lá. Então hoje à noite da gente não só saber o que é o pecado, porque a gente sabe o que é o pecado. Eu creio que o Espírito Santo nos trouxe esse tema não para que a gente saiba o que é, porque nós sabemos o que é pecado. Nós sabemos as consequências dele. Não são consequências boas. Mas Deus está nos chamando a atenção para uma vida de santidade, irmãos. Uma vida de dizer não. Não, não vou, não posso, não falo. Eu não quero fazer nada que desagrade o coração de Deus. Pecado é a falta de conformidade com a lei moral de Deus, quer em ato, ou seja, nas nossas atitudes, na disposição de fazer ou num estado permanente. É a falta de conformidade. Quando nós vamos... existe uma matéria na faculdade, para quem faz administração, que nós chamamos de as peças não conformes. As peças não conformes são colocadas de lado numa linha de produção. Não pode andar junto. Não está em conformidade com aquilo pela qual ela foi criada, foi formada, foi desenhada. Não deu certo aquela peça. Ou uma no meio de tantas, tira fora. Porque se essa peça errada for colocada em um carro, vai dar o quê? Problema. Então as coisas que não são conformes, que não se conformam com a palavra de Deus, que não é compatível, nós temos que tirar de lado. Porque se nós deixarmos essas coisas que não se conformam dentro de nós, vai dar errado. Vai dar problema. Hoje, amanhã ou depois. Amém, irmãos?
Deus é bom demais. Glória a Deus. Outro fato interessante é que o homem, o ser humano, quando Deus criou o homem não foi criado com pecado. Tudo que Deus cria é bom. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O pecado existiu, apareceu, conhecemos a história, no coração de um querubim ungido, que junto com a sua astúcia, enfim, levou consigo uma terça parte dos anjos. Estudamos isso com o pastor Wesley na aula passada, no capítulo passado. O homem foi sugestionado, como somos até hoje, a pecar. Então o homem não foi criado, Deus não criou o homem em pecado. Amém? Deus criou o homem perfeito, a sua imagem e a sua semelhança. Só que quando ele foi confrontado, quando ele ofereceu a ele, ele cedeu. E nós às vezes olhamos para esse cenário bíblico e ficamos até irados às vezes, irado no bom sentido da palavra. Era isso que eu ia falar. E fazemos a mesma coisa. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Nós entendemos isso um dia, com a ajuda do Espírito Santo, glória a Deus. Erguemos as nossas mãos, aceitamos a Cristo, estamos no seu corpo, inseridos pela sua graça, pela sua misericórdia, somente por isso. Mas existe uma atitude que o Espírito Santo nos convoca hoje à noite. Nós precisamos aprender a dizer não para o pecado. E eu estou inserido nisso, não estou fora não, muito pelo contrário. Não tem super-homem, não tem super-crentes. Não, somos sugestionados como Adão e Eva foram. Ah, não é assim que Deus disse. Mas a palavra não precisa cumprir ser não, irmão. Cumpre só um pouquinho. Não precisa cumprir tudo o que está escrito. Tem coisa que é difícil de cumprir. Você não precisa. Cumpre só uma parte. Distorce a palavra. Não, a Bíblia foi escrita, aquilo que está escrito aqui foi o que Deus quis revelar ao homem. Eu creio que tem muitas outras coisas que vamos ver no céu, que Deus vai contar para nós, que são coisas incríveis. Mas para que o nosso entendimento humano, a nossa limitação humana pudesse entender, está aqui. E se Deus deixou escrito, é porque nós temos capacidade, com a ajuda do Espírito Santo, de dizer não para o pecado. Nós temos condição disso. Quando o Caim que está lá, perdido, o que Deus fala para ele? Caim, ó Caim, vou te falar só uma coisinha. Você está com um desejo esquisito. E se você não dominar, Deus não disse que ele ia dominar o desejo para Caim. Não, se você não dominar, ele já está na porta do seu coração. E o texto diz, cumpre a ti dominá-lo. Não é a minha esposa, não é a minha filha, não é o meu pastor, não, irmãos. A salvação é individual. Cumpre a você, Luciano. Você cedeu porque você quis. Ah, o diabo, não, irmãos. Ele tem a astúcia dele, o poder dele, a artimanha dele, não podemos negar isso. E ele é perito nisso. Por isso que sem o Espírito Santo somos vulneráveis, sem a palavra somos vulneráveis. Mas nós temos condição, nós temos, irmãos. E isso tem que ficar muito bem claro hoje à noite para nós em relação ao pecado. Nós temos condições de dizer não. Deus diz, Caim, cumpre a você. Estou te avisando. Está aí. A Bíblia avisa, o caminho que você está não é um caminho bom. Nós ouvimos mensagens para isso. Puxa, a mensagem falou no meu coração aqui que alguma coisa eu tenho que acertar, não está bom assim. Cumpre a você acertar.
a você dominar, a você dizer não para o pecado. Gênesis 1:31 diz: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Eclesiastes 7:29 fala que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Tiago 1:13 diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então Deus criou-nos perfeitos, a sua imagem e a sua semelhança. Quando sugeridos para uma fatalidade, o homem aceitou. E nós, como o pastor Paulo diz, temos às vezes, infelizmente, feito a mesma coisa. Eu acho que o grande ensinamento para nós hoje à noite em relação a esse texto, a esse tema, é isso, irmãos. Nós temos condições de dizer não. Nós temos condições, com a ajuda do Espírito Santo, da palavra, da oração, da igreja, enfim. Nós precisamos adquirir esse conhecimento, essa ousadia de dizer não para tudo aquilo que entristece o coração de Deus. Algumas outras palavras que nós vamos encontrar na Bíblia em relação ao pecado: idolatria, colocar alguma coisa acima de Deus, não importa o que seja. Nada pode sobrepor Deus. Ele tem que ser a primazia do nosso desejo, do nosso coração, da nossa vida. Nem a fama, nem o dinheiro, nem o trabalho, nem pessoas, nem famílias, ninguém pode sobrepor Deus. Isso é idolatria. Quando nós fazemos isso, idolatria é pecado. Inveja, insatisfação pelo sucesso dos outros. Mas o ímpio prospera. Eu estou na sua casa, Senhor, olha aqui. Olha o meu vizinho, trocou de carro 3 vezes esse ano e está lá, longe de ti. Escuta até os palavrões dele, de aí brigando com a esposa. E ele está aí. Não, irmãos. Contenha-se com o que você tem. Amém? Inveja é pecado. Ira, raiva ou agressividade sem controle, a ponto de querer destruir a outra pessoa. Mortal, raiva mortal. Preguiça, não querer aprender nada. Vai ter com a formiga, o preguiçoso. Nós precisamos ser pessoas ativas. Não pode haver preguiça no nosso coração. Gula, além do sentido literal, em relação à comida, a Bíblia menciona o sentido figurado de querer assimilar tudo, engolindo e não digerindo. Dá má digestão isso, sabia? Engolir as coisas inteiras, dá má digestão. Engolir sem digerir, querer saber tudo, mas não cumprir nada. O cara sabe tudo, mas não... E aí que ele sabe tudo? Que ele saiba pouco e viva o pouco. Mas sabe tudo, o cara conhece tudo, mas não vive o que ele conhece. Então é o guloso, né? Quer saber tudo, mas na verdade ele quer saber tudo, mas na verdade não sabe nada, porque não cumpre nada. Orgulho, se achar sempre melhor que os outros. É só o que eu falo que está certo, é só o que eu penso que está certo, o curso que eu fiz é o melhor, enfim, ser orgulhoso. Avareza, desejo de controlar tudo, não confiar em ninguém, desfazer da ajuda dos outros. E luxúria, prazer pelo excesso, buscar o próprio prazer sem se importar com as consequências. Eu quero encerrar com um versículo que nós já conhecemos, 2 deles que nós já conhecemos, e é onde a Bíblia diz que, no final de cada versículo que nós vamos ler, e esse é o meu medo, esse é a minha oração em favor da minha vida e da sua hoje à noite, que no final de cada versículo nós vamos ler agora, a Bíblia diz que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.
O primeiro está lá em Gálatas, capítulo 5, do 19 ao 21, que são as obras da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro. Agora que vem a parte mais linda do versículo, irmãos. Como já antes vos disse, nós estamos avisados. Cede quem quer. Nós já estamos avisados que vai dar problema, que não vai herdar, não vai entrar, não tem como dar jeitinho. Como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Oh, Deus, tenha misericórdia de nós. A outra é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Eu creio que hoje é uma noite de arrependimento. Mas eu já sou crente. Arrependimento. E nós sabemos, ninguém precisa falar um para o outro, mas nós sabemos quais têm sido as nossas atitudes pecaminosas, que não têm agradado o coração de Deus. E o que é mais lindo é que estamos no tempo da graça, em que podemos ser perdoados quando nos arrependemos. Ele nos perdoa. E Ele está aqui para isso, para nos ajudar. Sozinho não conseguimos. É com a ajuda dEle que nós iremos herdar o reino dos céus. Mas para isso, essa palavra pecar tem que ser extirpada pela raiz. Sabe quando você fala assim no computador, perdi tudo que estava no meu computador e não tem como recuperar mais? É isso aí. Tem que perder tudo o que não agrada o coração de Deus e não recuperar mais. Deleta. Exclui, irmãos. Porque o Deus Santo não permitirá que nós herdemos o reino dos céus se nós não tivermos uma vida santa. E eu volto a repetir que eu creio que é o ápice da nossa mensagem hoje à noite. Nós temos condições, com a ajuda do Espírito Santo, de dizer não. Deus disse para Caim, repito, cumpre a ti dominar. Você precisa dominar. E nós podemos e precisamos dominar tudo aquilo que a vida, o mundo ou as circunstâncias têm nos oferecido para que a gente entristeça o Espírito Santo. Não podemos deixar que isso aconteça. O sorriso do Espírito Santo em relação à nossa vida tem que ser constante. Vamos errar? Vamos errar. Mas pecado, como o nosso pastor sempre nos ensina, na vida do crente é acidente de percurso. E ponto final. Não vi acontecer. Você não premeditou, você não esperava, você não fez por onde. Aconteceu. Por uma situação ou outra. Mas rapidamente, a gente já se levanta, se arrepende. E quem está em pé, cuide para que não caia. E vigie novamente. Porque, irmãos, cair no mesmo erro 2 vezes, a gente pode vencer isso também. Sabemos o caminho que nos levou ao primeiro erro, então não vamos permanecer no caminho que nos levará ao mesmo erro novamente. Amém?
Ah, não, aqui na... Deixa eu pegar aqui pela Bíblia, que ele começou no versículo 10. Espera aí, 1 Coríntios 6. Vamos lá. No papel aqui está só pelo... Não tem o 9, agora que eu vi, só tem o 10. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabei que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não vos enganeis. Não se iluda. Achar que é e não é. Achar que vai e não vai. Achar que está agradando, mas não está. Isso é ilusão. Amém? Nem os impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E o 11, que não está aqui, mas como eu abri a Bíblia, e tais fossem alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Aí somos nós, lavados, santificados e justificados por Ele. Que possamos guardar essa herança dele no nosso coração e dizer não para o pecado. Amém? Oremos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, por esta consciência que o Espírito Santo nos concedeu hoje à noite, de vencer aquilo que não te agrada, vencer aquilo que entristece o coração do Senhor. Nos ajuda, somos carne, somos homens, a Tua palavra diz que o nosso coração é enganoso, mas quando ele é submetido à Tua palavra, ao Espírito Santo, ele tem condição de permanecer na Tua presença. Ajuda-nos a compreender isso hoje à noite e a trilhar por este caminho maravilhoso que é a Tua palavra. Ajude-nos, Pai, a não olhar para os outros com julgamento, com olhar de que, como se nós fôssemos melhores. Não, Pai, que possamos olhar para dentro de nós e a nossa vida ser agradável a Ti. Obrigado por esta noite, obrigado por este ensino, que o Senhor continue falando aos nossos corações, moldando o nosso coração e a nossa história para o louvor da Sua glória. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.